E os irmãos Batista ressurgem com a listagem da JBS na Bolsa de Valores de Nova York. A empresa começou a ser negociada no último fim de semana, menos de uma década depois dos dois empresários terem sido presos em meio ao escândalo de corrupção delatada e revelada durante a Lava Jato. E quem traz as informações é o nosso repórter Vitor Salina. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Tawane. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Oeste. É isso aí, é mais uma vitória, né, para os irmãos Batista, Joesley e Wesley. Eles que estiveram presos por corrupção em 2017, ficaram ali presos cerca de 6 meses, depois logo voltaram à liberdade com pagamento de multa e acordo de leniência. Agora eles têm ali a empresa deles, né, a JBS, subsidiária da JIF, listada na Bolsa de Valores de Nova York. Então é um importante feito que eles tentam desde 2009. Lembrando que eles também ficaram afastados da direção executiva da empresa de 2017 até 2020, quando retornaram. E agora com mais força a partir de 2024. Então eles conseguiram esse feito, e para a gente entender melhor o tamanho da JBS, o maior frigorífico do mundo, e a sua influência, eles estão presentes em mais de 20 países, com centenas de operações, e a influência deles se estende também de forma política. Chegaram a fazer, inclusive, uma doação de 5 milhões de dólares para o comitê do Trump e J.D. Vance lá no começo das eleições americanas. Para a gente entender melhor também o que aconteceu para chegar até aqui, bom, eles chegaram a ser presos em 2017, fizeram um acordo de leniência, o maior acordo da justiça brasileira, de 10,3 bilhões de reais, mas não chegaram a pagar todo esse valor. Isso porque o acordo ele foi firmado com a justiça, começou a ser pago em 2020, mas em 2023, dezembro de 2023, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, ele suspendeu o pagamento dessa multa, dessa dívida com o governo, lembrando que eles confessaram toda a corrupção. Ele suspendeu o pagamento dessa dívida, sendo pago apenas 2,9 bilhões de reais. O ministro Dias Toffoli alegou irregularidades ali durante a Operação Lava Jato. Eu volto com você, Tawane. Obrigada, Vitor. Bom trabalho. Josi, vamos começando com você nessa situação de menos de 10 anos de condenação ainda à Lava Jato, um dos maiores esquemas de corrupção da história, está aí, listado na Bolsa de Valores. Exato, né, Tawane? E para lembrar também que esse acordo de leniência aconteceu no Brasil. A anulação das multas pelo Dias Toffoli aconteceu no Brasil, porque todos os demais envolvidos e condenados da Lava Jato, inclusive nos Estados Unidos, não tiveram as penas anuladas, as multas anuladas. E aí, assim, a gente chega nessa altura do campeonato, né? Por que essas provas são anuladas? O que mais tem na justiça brasileira é prova anulada. E aí a gente lembra, Tawane e todos que nos acompanham, as principais falas desse governo ultimamente, com a justificativa de aumentar imposto e tudo mais, meu governo não foi feito para ajudar os ricos. O Haddad falou, quem quiser defender bancão, que venha a público. A principal pauta da esquerda é, se você é pobre, você não pode ser de direita, porque quem é de direita são os ricos capitalistas, nós defendemos os pobres. E o governo atual é o governo que mais ajudou e mais ajuda. Bancão, empresa com fraude, empresa envolvida em relação à corrupção, eles são beneficiados, eles são premiados. Digo isso porque a gente teve também o caso das Americanas com fraude de mais de 20 bilhões, recebendo de presente do governo um cashback, um desconto em milhões de impostos. Enquanto ele quer esfolar o pobre, seja na taxa da blusinha, seja no IOF para investimentos iniciais ou para esses impostos nos investimentos iniciais, ele quer prejudicar o pobre, fingindo, mentindo, dizendo que é para ricos, sendo que enquanto isso os ricos, os milionários, os que cometem fraude, os que roubam, os que praticam corrupção, são premiados por esse governo. Sobre essa galera, nenhum pronunciamento público, nenhuma fala bonitinha, ninguém fala nada. Eles
pelo contrário, consegue ainda distorcer. E esse exemplo aí desse sucesso, dessa volta desses empresários, fica como case aí para o mundo inteiro enxergar no que se tornam, né, empresários corruptos no Brasil. Eles se tornam pessoas profissionais, né, empreendedores de sucesso, porque eles são premiados por fazerem coisas erradas.